Amém, irmãos. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Salmo de Davi. No Salmo 103, a palavra de Deus diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Pai, fala conosco essa noite, mais uma vez, Senhor. Ensina-nos a respeito da Tua graça, da Tua misericórdia tão grande, Pai. Ensina-nos valores e princípios que nós precisamos aprender. Precisamos ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra. E para isso abrimos os nossos corações, Senhor, querendo que o Senhor retire toda e qualquer barreira, todo impedimento, distração, para que nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. E é ela que nós queremos, não a de homens com doutrinas e filosofias dos homens, mas a palavra de Deus, a palavra que sai da Tua boca, que ela chegue aos nossos corações. Para isso também eu te peço, usa a minha vida como instrumento Teu, dá-me unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse Salmo de Davi, que nós lemos aqui, Davi exalta ao Senhor, e diz da necessidade de bendizer ao Senhor por todas essas maravilhas retratadas aqui neste salmo. E o assunto central de Davi aqui, especialmente, é a misericórdia do Senhor. Ele fala por diversas vezes a respeito da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, nós já entendemos pela Bíblia, que é o fato dele não nos dar aquilo que nós merecemos. É a misericórdia. Nós merecemos castigo, e Ele nos livra do castigo. Nós merecemos condenação, e por misericórdia Ele nos livra de condenação. Mas a misericórdia está sempre atrelada também à sua graça, que na verdade é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos. Eu não mereço a salvação, mas a graça de Deus me concedeu salvação.
Graça e misericórdia andam sempre juntas. E neste salmo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, como é definido pela Bíblia, abre o seu coração para bendizer ao Senhor e para expor de maneira tão grandiosa a respeito da graça e da misericórdia de Deus nesse salmo. E é interessante porque quando olhamos para a vida de Davi, nós podemos ver essas duas características, esses dois atributos maravilhosos de Deus, se encaixando perfeitamente na vida dele. Davi foi um homem que recebeu de Deus muita misericórdia. Concorda comigo? Recebeu de Deus muita graça. Por quê? A Bíblia mostra que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, era um homem falho, como todos nós aqui. Tem alguém aqui que não falha? Tem alguém aqui que não tropeça em nada? Então nós somos pessoas como Davi, pessoas falhas, que procuramos não falhar, procuramos não errar, queremos também que o nosso coração seja como o coração de Deus, mas falhamos. E Davi experimentou durante a sua vida, através das suas falhas e até dos seus acertos, a graça de Deus, dando a ele o que ele não merecia. E a misericórdia de Deus, poupando Davi daquilo que ele realmente merecia. Então ele foi um exemplo vivo daquilo que ele externou aqui. Ele vivenciou essas palavras. Por isso ele fala na primeira pessoa, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está se convocando a bendizer ao Senhor, por causa da realidade que ele via na sua própria vida. Então, uma das coisas que esse salmo mostra para a gente é que a base do nosso relacionamento com Deus deve ser a compreensão dessas características, graça e misericórdia. Porque nós não temos nenhuma forma de nos relacionar com Deus se não for por graça e misericórdia. Se você olhar para a Bíblia, você verá que ela diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar ao Santo dos Santos, Jesus, o sumo sacerdote, aquele que rasgou esse véu que nos separava da presença mais íntima de Deus. E como vencer essa barreira? Como um pecador pode chegar diante de Deus? Não pode. Por isso não era permitido o Santo dos Santos, apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, e assim mesmo amarrado por uma corda, porque corria um sério risco dele ser consumido naquele lugar. Mas através de Jesus o véu se rasgou e todos nós hoje temos acesso. Por quê? Porque nós merecemos esse acesso? Não, é graça, ele me dá o que eu não mereço. O que eu merecia é ser fulminado na presença de Deus, mas é misericórdia, ele não me deixa ser consumido, como diz a Bíblia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, para eu ter um relacionamento com Deus, eu primeiro preciso pensar nesse aspecto. De que maneira posso me relacionar com Deus? Eu tenho alguma coisa para oferecer a Ele? Ele precisa de mim em algum aspecto? Há alguma coisa boa em mim que Ele esteja necessitando? Ou eu preciso entender que tudo que acontece comigo é fruto da graça e da misericórdia? Se eu estou vivo e em pé aqui falando com os irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Se eu tenho algum dom, é porque a graça de Deus, Deus me deu uma coisa que eu não merecia, e deu para que eu pudesse usar em favor dos irmãos. Então, qualquer relacionamento com Deus que não seja baseado em graça e misericórdia, acaba sendo contaminado. Contaminado como são os nossos relacionamentos interpessoais. Muitos dos nossos relacionamentos são contaminados. A gente se relaciona com as pessoas na base de interesse, no que ela tem para me oferecer, o que eu posso ter nisso, que benefício vai me trazer essa amizade. Muitas vezes nossos relacionamentos interpessoais são assim. Com Deus esse relacionamento não rola, não funciona. Não há essa vantagem, não, eu me relaciono com o Senhor, se o Senhor me der isso aqui. Eu até faço, mas o Senhor tem que me dar aqui um prêmio. Olha, eu fiz por merecer. Não existe nada de mérito no relacionamento com Deus, porque tem a misericórdia. E eu não preciso esquecer, não posso esquecer dela, porque senão eu começo a achar que eu sou alguma coisa, que eu valho alguma coisa, que eu tenho algum direito, que eu posso reivindicar alguma coisa, a palavra que andou famosa aí no meio dos crentes, eu reivindico. Eu imagino Deus rindo quando alguém reivindica alguma coisa. Reivindica, meu filho, eu não vou te dar misericórdia hoje não, vou te dar consumição.
Consumação. Pá. Um raiozinho na sua cabeça aí para acabar contigo. Reivindico o quê? O que eu tenho para reivindicar? Eu tenho algum direito diante de Deus? Todo foi dado a Jesus. E Ele fez tudo por nós. E Ele nos deu o direito de chegarmos a Deus. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for por Ele, você está frito. Se não for por Ele, você está acabado. Você não tem como chegar a lugar nenhum. Então, o meu relacionamento tem que ser baseado nisso. Se eu não entender isso, eu não entendi nada da religião, da igreja, de nada. Eu estou boiando em tudo isso, eu estou vindo aqui participar de cultos, mas eu estou achando uma coisa completamente diferente daquilo que Deus determina na sua palavra. Então eu preciso entender graça e misericórdia, isso é um assunto primordial, uma doutrina, um tratado teológico primordial que todos nós temos que entender. Graça e misericórdia da parte de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aí é a razão da sua graça, da misericórdia, porque Ele amou, como diz a Bíblia em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fez aquele para merecer a vida eterna? Nada. Tudo foi feito por Jesus, que deu a sua vida por mim. E eu que não merecia, por causa dos meus pecados, merecia a morte, a condenação eterna, fui resgatado e salvo e levado à presença de Deus, porque estou escondido em Jesus. Essa é a garantia que nós temos. Então, qualquer relacionamento com Deus precisa se basear em graça e em misericórdia. Mas há uma coisa interessante que Davi repete aqui no verso 11, no 13 e no 17, dizendo que a misericórdia do Senhor é para quem teme ao Senhor. E aí a gente coloca também uma régua, uma medida nesse relacionamento, mostrando que a graça não pode ser algo barato na vida da gente, em que a gente apenas confia nela e diz assim, Deus é gracioso, Deus me dá o que eu não mereço, Deus é misericordioso, então deixa eu pecar um pouquinho aqui, porque eu confio na graça e na misericórdia. Eu estou garantido nela. Isso não é verdade? Porque essas coisas, esses atributos de Deus, são para aqueles que temem ao Senhor. E aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, primeiro o recebe como Senhor. Então há um temor diante do Senhor, que não é medo, mas é respeito, é reverência. Há uma consideração com o Senhor. Então isso é para quem teme. Não há conversão se isso não trouxer junto esse temor. Esse temor que me faz reconhecer o meu lugar, o meu papel e o papel de Deus em tudo isso, mostrando que eu não sou merecedor de nada. Então esses privilégios aqui, essa graça que me alcança, essa misericórdia que se renova, ela é exclusiva daqueles que temem ao Senhor. E os que temem ao Senhor têm características nas suas vidas, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Não são pessoas perfeitas, porque Davi não era perfeito, ele mesmo que está falando isso, tinha lá muitos problemas ao longo da sua vida, mas temia ao Senhor. Por isso era o homem com o coração segundo o coração de Deus, porque havia temor no seu coração. Por isso a misericórdia o alcançava. E aí quando a gente faz também desses conceitos algo que nos faça esquecer do temor, todos esses conceitos já não servem mais para nós, porque também assumimos um relacionamento irresponsável com Deus, que é aquele relacionamento onde não há temor, não é? Eu gosto de chamar Deus de amigo. Jesus é meu amigo, pô, legal. Só que Jesus falou assim, vós sois meus amigos se fizerem o que eu mando. Você leu isso na Bíblia? Vocês são meus amigos, mas quem manda sou eu. Eu não sou seu amiguinho que você faz o que quer comigo. O relacionamento é bom, é de amor, mas é de temor, é de respeito. Entende isso? E esse é o fruto da misericórdia e da graça. É para aquele que teme ao Senhor. E a misericórdia de Deus precisa ser compreendida. A misericórdia de não dar aquilo que a gente merece,
não pode ser confundida com um mero sensacionalismo de sentimentalismo, né? Como Deus fizesse, eu tenho peninha dele, eu não vou puni-lo não porque eu tenho peninha. Não é assim que funciona. A misericórdia de Deus não é fruto de peninha nenhuma, mas é característica do seu amor. Está sempre atrelada à sua graça, mas pressupõe o temor de Deus, que não pode abandonar a nossa vida. E aí Davi, diante dessas revelações que ele vai nos fazer aqui no Salmo, ele mostra para a gente uma mensagem principal aqui. Conhecer a graça e a misericórdia são motivos para a gente viver uma vida de louvor a Deus. Baseado nesse conceito, Davi começa a falar sobre isso. Por isso ele começa o Salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que é bendizer a Deus? É dizer bem de Deus, é falar bem de Deus. O que é falar bem de Deus? É louvor. O que a gente faz aqui quando está louvando? As letras dos nossos hinos são para falar bem de Deus. Tem algum hino que fala mal de Deus, já viu? Deus, o Senhor é isso, é aquilo. Não, não tem. Né? Os hinos exaltam a Deus, porque falam bem de Deus, eles bendizem a Deus. E o salmista Davi está dizendo: olha, que a minha alma bendiga ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele nos chama a lembrar. A razão do louvor, irmãos, é a lembrança dos benefícios de Deus. Aí há uma grande distinção entre louvor e adoração, que você já deve conhecer. Nós dizemos que louvamos a Deus pelo que Ele faz e o adoramos pelo que Ele é. A adoração a Deus é simplesmente por Ele ser Deus e eu reconhecê-lo como tal. E o louvor é por reconhecimento dos benefícios que eu recebo dEle. Eu exalto a Deus. Por isso Davi diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por que isso? Da mesma forma que Jesus mandou a gente lembrar na ceia, a gente tem a tendência de esquecer, principalmente o bem que nos fazem, né? Tem pessoas que levam 30 anos para esquecer uma pisada no calo que deram nela. Ela não esquece. Está lá velhinha no asilo, está lembrando daquele calo pisado. Ela não esquece. Agora o bem que recebemos, um carinho, uma atenção, um pequeno presente, um beijo, um abraço, parece que a gente esquece disso com maior facilidade. Por isso Davi está dizendo: olha, não esqueça nenhum deles, porque cada um deles é uma razão para você falar bem de Deus. A gente tem razão para falar bem de Deus? Vamos pensar sobre isso agora. Vamos pensar um pouquinho no louvor. A gente louva por quê? Porque está convencionado na igreja que o culto começa com louvor. Então a gente já convencionou isso, né? São 4, 5 músicas, acabou aquilo ali, agora vem a palavra, oba. Mas parece que isso virou uma rotina. Mas não pode pensar assim, você tem que se perguntar: por que eu vou louvar? E aí você devia olhar para você mesmo nessa hora. Você louva, não só aqui na igreja, mas em casa, na rua, onde você está. Você fala bem de Deus ou você fala mal de Deus? Você está de bem com Deus ou está de mal com Deus? Se a gente não louva, tem alguma coisa errada. Ou eu estou esquecendo dos benefícios de alguns deles, estou esquecendo da graça, estou esquecendo da misericórdia, que é a causa de eu estar vivo ainda, né? Estou esquecendo que o fôlego de vida foi renovado sobre mim essa manhã, que eu pude acordar e sair da cama e trabalhar. Estou esquecendo de alguma coisa. Algum benefício está esquecido porque eu começo a achar que isso é natural. Isso é a vida. Acordo, levanto, como, tomo café. Se a gente for parar para pensar, irmão, sem ser piegas, cada coisa que nós temos é um motivo para agradecer. Se está frio, você liga um chuveiro quente, dê glória a Deus por isso. Se está calor, você dorme no ar-condicionado, dê aleluia, irmãos. Porque veja bem, cada pequena coisa, se acordar de manhã ter um café para botar na xícara e um pão com manteiga, muita gente não tem nada disso. Você quer motivo para louvar o Senhor?
Mas eu dei uma topada de manhã que o meu pé está ardendo. Ainda bem que você tem pé. Tem gente que sonha dar uma topada e não tem, porque a gangrena já comeu o pé. Porque a diabetes já subiu, o pé teve que ser amputado. A gente esquece dessas coisas. Então, o motivo para agradecer, para louvar, não falta. O problema é que a gente esquece. Por isso Davi diz, minha alma, bendiga, mas não esqueça de nenhum só, nem aquele cafezinho, nem aquela brosinha. Não esqueça daquele benefício. Foi um benefício. Não, eu trabalhei, eu ganhei. Quem te deu força para trabalhar? Quem te deu saúde para sair de casa? Quem te deu inteligência para você fazer alguma coisa? Pensa, meu irmão, quem te deu isso? Da onde veio isso? Você nasceu com isso? Você nasceu, sabe com o quê? Xixi e cocô. Foi com isso que você nasceu, só isso, mais nada. Você não nasceu com nada disso. Tudo foi Deus que te deu. Tudo foi Deus que colocou na sua vida. Então, qualquer coisa, nenhum só dos benefícios, esqueça. Lembre de cada um deles, para que você tenha um motivo para falar bem de Deus. É bom falar bem de Deus? Você acordar de manhã e dizer, Deus é bom. Oh Deus, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho. Não é a casa que eu queria, não é o trabalho que eu queria, não é até a família que eu queria, mas é a que eu tenho. Eu tenho que agradecer, porque foi Deus que me deu. Porque tem gente que não tem nada do que você tem e sonha em ter 0,01% que você tem. Então a gente precisa bem dizer ao Senhor. E isso é diariamente, isso é uma razão para louvar a Deus. Você quer outra? Davi continua dizendo no verso 3, Ele é quem perdoa quantas iniquidades? Todas. Não é possível. Todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quer mais motivo para louvar? Você é perdoado de todas as tuas iniquidades. Você tem um caderninho de iniquidades? Se você fosse escrever um caderninho de iniquidades, era uma enciclopédia maior que a Barça. Quem é velho que lembra da Barça? Delta LaRousse, você lembra? Você é mais velho ainda, né? Mais velho. Que hora que tinha enciclopédia? Ninguém conhece mais hoje. Hoje é Google, né? Mas enciclopédia. Se você fosse escrever as suas iniquidades, aonde caberia livro para guardar essa biblioteca, irmãos? Mas a Bíblia diz que Deus te perdoa de cada uma das tuas iniquidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Cada uma das minhas iniquidades são perdoadas. No versículo 5 ele diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus renova a gente, irmãos. Deus renova, a gente vai vivendo, vai se cansando, vai envelhecendo, mas a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A vida diante de Deus é uma vida renovada. O corpo vai ficando amortecido, como disse o apóstolo Paulo, e mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova dia a dia. Você está com 60, está com 70, está com 80, está com 90, 120, não importa. Exterior se corrompeu. A pelanca caiu, a cara não para mais em pé, né? E o resto nem se fala. Mas o homem interior renova. Por dentro você ainda pode ser uma criança. Isso é de Deus. Que a gente termine a vida numa ditosa velhice, como diz a Bíblia. Ditosa velhice, uma velhice gostosa. Uma velhice que não seja um estorvo para ninguém. Que você não seja um chato que ninguém aguenta. Mas um bom conselheiro, uma boa conselheira, que tal? Hein? Uma velhice renovada, em que os jovens gostam de ficar perto de você. Não que você se torne um espalha-bolinho. Sabe o que é um espalha-bolinho? Não conhece essa expressão, espalha-bolinho? Tem um bolinho de gente conversando, chega você, vai cada um para um lado. Né? É o espalha-bolinho.
Está um bolinho de gente ali. Você chegou, vai cada um dando a desculpa e indo embora. Você quer terminar a sua vida sendo um espalha-bolinho? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Bendize a tua alma ao Senhor. Ele renova a tua vida, renova a tua alegria, renova as tuas forças. Veja o que diz o verso 6, o Senhor faz justiça, julga os oprimidos, o Senhor é justo. Não há falha na justiça de Deus, bendiga a Deus. Nunca se ache injustiçado. A sua justiça está nas mãos de Deus. E Deus não tarda. Deus faz as coisas na hora certa. Para de reclamar da sorte, para de reclamar da vida e comece a bendizer ao Senhor. Versículo 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus conhece a nossa culpa. Deus sabe aquilo que estamos devendo, mas não nos trata do jeito que os nossos atos merecem. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele não me dá aquilo que eu mereço, é a misericórdia pura. Ele conhece cada uma das minhas iniquidades, mas não repreende para sempre, e também ele não retribui na mesma medida do mal que eu fiz. Imagina se Deus me retribuísse na mesma medida dos males que já fiz na minha vida. Não estaria vivo aqui para contar a história. Isso não é meu caso só, eu creio que é o caso de todos nós. Então, não é para sempre. Deus não repreende para sempre, Deus não bate para sempre. E Deus não me trata segundo o que eu mereço. E isso é algo para louvar a Deus, porque Ele não esquece da nossa culpa, mas também não me dá o que eu mereço por ela. Porque em Cristo as nossas transgressões são apagadas à vista de Deus. E isso é algo para louvar e para comemorar. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Nós somos pó. Nós somos, como ele diz aqui, como a relva. Vem um ventinho, espalha tudo, e a gente se perde por aí, porque é como se fosse algo leve, a nossa vida como um breve momento. Mas o que a Bíblia diz no verso 14 é que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ou seja, Deus sabe que a gente não aguenta muita coisa, irmão. Deus sabe que a gente não aguenta muita tribulação, muito problema. Cada um de nós tem um limite. Cada um de nós tem uma dose que pode suportar. E lá em 1 Coríntios está escrito que Deus não permite que nós sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação, prover o livramento. Quem pode fazer isso? Só aquele que sabe a medida de cada um. Uma coisa há em comum, nós somos pó, todos nós. Do pó viemos, ao pó voltaremos. A essência da nossa vida é nada, como dizia Salomão, tudo é vaidade. Tudo é leve como o vento. Mas cada um tem uma resistência diferente e Deus conhece cada um de nós. Será que isso não é motivo para eu dizer para mim mesmo todos os dias, louve ao Senhor, bendiga, fale bem do Senhor, não reclame de Deus? Será que a gente abre a boca para reclamar de Deus como reclama do governo, como reclama da sorte, como reclama do mundo, como reclama de tudo? E parece que quanto mais velho fica, mais reclama, né, irmãos? Ah, meu Deus, será que eu vou ser um velho reclamador? Será que eu já estou um velho reclamador? Minha mulher fala aí, estou? Ela está dizendo sim, ó. Meu Deus do céu, eu estou um velho reclamador. Será que eu estou reclamando de tudo? Será, irmãos, que a gente está só reclamando, ao invés de bendizer? Mas não reclama de Deus, não. Bendiz, fale bem de Deus. Fale dos seus feitos. E o maior feito de Deus foi salvar você. A gente já acha, às vezes, que o maior feito de Deus foi salvar um bandido, um criminoso, não sei o quê. Que maravilha, glória a Deus por isso. Mas você também é uma bênção Deus ter salvo você, sabia? Deus ter me salvo foi uma bênção. Eu nunca usei droga, nunca fiz nada disso, nunca. Sempre fui criado com leite e biscoito, irmãos.
Não tenho um testemunho para dizer, eu era isso, eu era aquilo. Não, mas é uma bênção Deus ter me salvado. Porque eu tinha também meus pecados, minha mente, minhas ziquiziras, né? Então, salvação é uma bênção. E saber que Deus me conhece faz com que a gente possa louvá-lo. Como disse o verso 11, para quem teme ao Senhor. Quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, tema a Deus, viva nesse temor, exaltando os seus feitos. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja, ele diz, a distância enorme é o tamanho da misericórdia. E a distância enorme também é a distância que ele coloca as nossas transgressões. Para não levar em conta os nossos erros e aplicar a misericórdia, é o que ele tem feito sobre a nossa vida. E aí ele diz no verso 13, presta atenção, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Compadece, vem de compaixão. O que Deus exerce sobre nós é compaixão. Como já disse aqui em algumas pregações, é um amor em ação. Compaixão é um amor que se move, que age. É um amor que se dá. Por isso Deus amou e deu seu Filho. Porque compaixão não é alvo de um merecimento, de um mérito. Eu fiz bem feito, então o Senhor dá aqui meu lugarzinho no céu. Não, é compaixão. E o tratamento é de pai para filho. Por isso podemos chamá-lo de Pai, Abba, Pai, como a Bíblia nos fala. Por quê? Porque esse é o tratamento. Como pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E aí, queridos, versículo 17 e versículo 18 diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja, a misericórdia, qual é o fim dela? Não tem fim. Por quê? É de eternidade até a eternidade. Quanto tempo dura a misericórdia? Não tem prazo de validade. É para toda a vida. E o que ele fala também da misericórdia aqui no versículo 18 é que ela é para aqueles que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Mas no verso 17 diz que ela também vai sobre os filhos dos filhos. A atitude de louvor, de adoração, que vai se propagar através da nossa descendência. Então eu creio que a gente precisa dar uma lição aos nossos filhos, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, lembrar dos benefícios. No mundo de hoje em que as crianças recebem tantas coisas, não é? Tantas coisas, como se diz, de mão beijada. Você no seu tempo, você que tem mais de 40 aí, ou 50, sei lá, você ganhava um monte de presente, seu pai, sua mãe, assim? Muito tapa na cara, né? Isso ganhava. Puxão de orelha, fio de ferro. Hoje não, é um presente atrás do outro. Talvez os nossos filhos comecem a pensar que não têm do que agradecer, porque se acham merecedores dos presentes todos que recebem. E nem aos pais agradecem hoje, né? Nem aos próprios pais que dão os presentes, os filhos agradecem. E se nós vamos fazer isso, nós não vamos ensiná-los a valorizar até as pequenas coisas que Deus tem nos dado. E isso é preciso ser feito para que essa bênção passe, como diz a Bíblia, dos filhos sobre os filhos dos filhos, para que isso chegue à nossa descendência. O ensinamento de não esquecer de nenhum benefício de Deus, por menor que ele seja, lembre dele, para que ele te faça louvar ao Senhor. E por fim diz o salmista a partir do verso 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ele está dizendo, todo mundo tem que louvar a Deus. E no fim ele diz, mas eu também. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos nós, toda a criação, todos os anjos, hoje louvam ao Senhor. E nós temos que engrossar esse coro. Para de falar mal de Deus.
Amém, irmão? Começa a falar bem de Deus. Começa a bem dizer ao Senhor. Por pequenas coisas. Aliás, o Senhor Jesus ensinou, se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Mas se o pouco é desprezado por você, não espere chegar no muito, né? Valorize o pouco. Nenhum só dos seus benefícios esqueça. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, queremos falar para nós mesmos essa noite. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que nós não venhamos, Senhor, a esquecer tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Não é direito nosso, Pai. Não é obrigação do Senhor nos abençoar. Não é direito ganharmos alguma coisa, termos alguma coisa. Tira a nossa mentalidade de filhos mimados, que acham que tudo que têm é porque são bons, porque fizeram por merecer. Nós não, Senhor. Nós não somos bons, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Mas o Senhor é gracioso para conosco e por isso tem nos abençoado e nos guardado. Nos ensina apenas a temer sempre ao Senhor, para que essa misericórdia nunca deixe de estar sobre nós, Pai. Que a nossa alma bendiga ao Senhor, que a gente possa falar bem do Senhor aonde a gente estiver, independente das circunstâncias, porque circunstâncias passam, mas o Senhor é eterno. As coisas acontecem e passam, mas as coisas do Senhor são eternas. Por isso nos ensina, Senhor, a bendizer o Teu nome. E agora, Pai, que vamos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor nos lembre daquilo que Jesus fez por nós e todos esses benefícios, para que a gente possa realmente celebrar em Tua memória. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A ceia vai ser entregue. Você que é cristão está convidado a participar conosco. Como um pai
Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Onde estaríamos agora, mas celebramos a ceia em tua memória, em memória de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que nos propiciou a presença de Deus, que lavou as nossas iniquidades, perdoou os nossos pecados e nos permite agora estar no Santo dos Santos, na intimidade com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo pão que nós partimos, pelo tudo aquilo que ele simboliza, teu corpo, teu sofrimento na carne, em nosso favor, para que o nosso pecado fosse perdoado. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, levou na própria carne a dor pelo pecado de todos nós. E aqui estamos para reconhecer e agradecer por tudo. Abençoa, Pai, esse pão, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, aliança de compromisso, aliança de testemunho, na qual fomos inseridos pela misericórdia de Deus. O sangue vertido aqui representado lavou os nossos pecados. E nós te pedimos mais uma vez, Senhor, perdoa as nossas falhas, os erros do dia a dia, as falhas que cometemos ainda, Pai. Tem misericórdia de nós, incomoda o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Abençoa, Senhor, esse momento, e o cálice que temos em mãos nos lembra da aliança que ele representa, para que essa aliança esteja sempre presente entre nós, os teus filhos. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
Recebe o louvor da tua igreja, Pai. Foi para ti, Jesus. Glória a Deus.